Queridos, e aí, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aulinha essa semana, né? Tendo em vista aí que vocês estão em tempo de prova, fazendo provas, né? Essa semana vocês vão acompanhar a aula, tanto os alunos que estão online quanto os alunos que estão presencial. Vamos assistir a aulinha aqui pelo YouTube, tá bom? Antes de mais nada, eu quero desejar aí uma boa semana a todos, tá bem? E vamos que vamos! Para a nossa linha de hoje, a gente preparou aí um conteúdo novo, né? Tendo em vista que nós vamos partir aí para o nosso último conteúdo aí, antes das provas finais. E nós vamos ver um pouquinho sobre o emprego dos pronomes pessoais dentro aí da língua espanhola. Vale? Então, hoje aprenderemos emprego dos pronomes pessoais, gênero textual, mensajería instantânea. Vamos aprender a língua e emplo de los pronombres personales e o nosso objetivo aí, que é promover a prática do uso da língua espanhola de forma contextualizada, inserindo o quê? Elas no nosso universo social, que eu digo de você, estudante, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, nós vamos tentar trazer essas experiências de pronomes pessoais para o nosso cotidiano. ¿Ya pensaste cómo cambió la manera de comunicarnos, charlatarmos com as pessoas? Ou seja, você já parou para pensar como que transformou, né? Como mudou a maneira como nós nos comunicamos, como nós charlamos com as pessoas? Em castelhano, charlamos, que significa conversar, hablar, né? Você já parou para pensar? Eu sempre falo isso em aula. A língua, ela é um instrumento vivo, tendo em vista que quem faz a prática da língua somos nós, seres humanos. E nós estamos vivos. E nós estamos sempre em o quê? Em constante mudança, em constante movimentação. Certo? Então, se nós que somos os falantes da língua, se somos nós quem a criamos, se somos nós quem a geramos, então, logo se vê que, conforme o tempo passa, conforme a sociedade vai evoluindo, o linguajar também acompanha, né, toda essa mudança. O nosso linguajar vai sempre acompanhar essa evolução. Então, a língua, com o passar do tempo, ela vai sempre mudando. Vão aparecendo novas gírias, vão aparecendo novas palavras e vamos deixando de usar certas palavras, ok? ¿Ya pensaste cómo la tecnología cambió la manera de comunicarnos, charlatarmos com as pessoas? Novamente, volto a questionar vocês. Para o quê? Para a gente chegar à resposta. Hoy, las posibilidades tecnológicas y las redes sociales hacen que la comunicación no tenga fronteras y genere intercâmbios mais fluidos que nunca. Podemos estar aqui e allá. Podemos fazer que as distâncias sejam algo relativo e lograr um uso mais eficiente do tempo e do espaço. Logo adiante. O uso da tecnologia está cambiando nossa forma de relacionarmos, como a gente pode ver aí na figurinha aí a seguir, né? Hoje em dia você chega na casa de alguém, ou às vezes você até sai, vai numa pizzaria ou num restaurante, e quando você para prestar atenção, as pessoas estão todas aqui, né? Focadas aqui, né? Vivendo este mundo virtual. Nada mais verdadeiro do que essa figurinha que está aí à nossa frente, né? Então, o uso da tecnologia, ela está cambiando totalmente nossa forma de relacionarmos, né? Hoje em dia você não vê mais as pessoas se abraçando, principalmente por conta da pandemia, né? Que é ainda mais impossível. Como evitar isso? Mas momentos de comunicação cara a cara em la família, né? Estabelecer espaços e momentos em um hogar livres de tecnologia, potencializar o ócio compartido em família, né? Então, uma maneira aí que eu trouxe aqui para vocês são maneiras da gente mudar essa situação, né? Tendo em vista que essa situação não é a situação mais favorável, né? O mais favorável é que nós
tenhamos comunhão uns com os outros, né? Tendo em vista que nós somos seres humanos e não máquinas. Nós não somos máquinas. Então, ante a isso, como que a gente fica só 24 horas por dia conversando aqui com uma tela de telefone, né? Então, o conselho que eu tenho para vocês era para evitar isso. Evitar como? Em castelhano. Mas, ou seja, demais, né? Mas momentos de comunicação cara a cara, né? Face a face em uma família. Estabelecer espaços e momentos em hogar livres de tecnologia, ou seja, momentos e espaços para a gente poder falar sem ser com a tecnologia. Potencializar o ócio compartido em família, vale? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente tem aí a carinha do WhatsApp, nosso famoso WhatsApp, né? E temos aí um pequeno diálogo, né? Olá, que tal? Né? Uma aluna do segundo ano fez um questionamento aí relacionado a essa palavrinha, né? Olá, e ficou pronunciou errado, rola, né? E não estava entendendo o que significa. Bom, para as pessoas que ainda têm dúvida, olá em castelhano é um cumprimento, né? Olá, como vai você? Só que em castelhano se escreve com a grafia H, tá? Olá, que tal? Bien, Montesi. E tu? E eu estou muito bem. Tenho uma grande novidade. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Juanita ha logrado uma beca para ir estudar medicina em Espanha. Então, essa parte da nossa aula é para você fazer o quê? A prática do castelhano. Então, eu vou ler e vou pedir para que você repita, tá bom? Olá. Que tal? Bien, Montesi. E tu? Eu estou muito bem. Tenho uma grande novidade. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Juanita ha logrado una beca para ir a estudiar medicina em Espanha. Vale? Pratiquem aí na casa de vocês, depois voltem o vídeo, tá bom? Para vocês estarem falando juntamente com a professora. Mais uma continuação, né? No lo puedo creer. Que estupendo! Ela está muito contenta. Quando ela vai a viajar? Dentro de um par de semanas. Espera um rato, vou averiguar. Espera um rato. Um rato em castelhano é um tempo, né? Espera aí. Um rato, um tempinho. Nosotras temos que fazer uma fiesta de despedida. Sim, sim. Ela vai a viajar em 30 de maio. Su hermano me lo ha dicho ahorita. Estou hablando com ele também. Podríamos planear nosotros. Oscar, tu e eu um grande festejo. Surpresa. Que te hace? Que te parece? Me parece estupendo, né? Essa palavra em castelhano, estupendo, significa que é maravilhoso, né? De maravilha. Vamos falar de isso quando nos vemos. Perfeito. Passa por mim casa amanhã às 3. Bueno, nos vemos. Hasta amanhã. Saludos, besotes, né? Então a gente viu aí, gente, basicamente aí. Vamos lá. Acabamos de ler aí o textinho em formato de o quê? De textos dentro de uma plataforma que a gente utiliza muito, né? Então vamos a uma atividade de prática aqui. Esse texto vamos colocar a memóriazinha aí para funcionar. O texto que a gente acabou de ler, né, no formato lá pelo WhatsApp, né? Ele se trata de quê? Um bilhete? Uma invitação? Uma mensageria instantânea? Ou uma publicação em el blog? Bom, vamos lá. Um bilhete, trata-se de um bilhete sempre vai ser escrito mais basicamente à mão, né? E um bilhete vai ser bem pequenininho. A gente leu algo pequeno? Não, né? A gente leu algo grande, toda uma história, não foi? Uma invitação. Invitação é um convite. Será que aquele texto que a gente acabou de ler se trata de um convite? Acho que não, né? Letra C. Uma mensageria instantânea. Aí sim. A gente não tem mensagens aqui pelo WhatsApp. Essas mensagens, elas são classificadas como mensagens
instantâneas, né? Então, a gente vai ter aí como resposta certa letra C, tá bom? Resposta correta, letra C, tá bem? Depois, vamos à atividade número 2 aí para a gente memorizar. Com quem Meche está falando? Ela está falando com Juanita, Montessé, Oscar ou Consuelo? Ah, essa tá muito fácil, né, gente? Montessé, né? Ela falou, foi com ele. No comecinho lá do diálogo dá para a gente perceber quem é o autor aí que está falando, basicamente aí. E aqui, gente, no nosso próximo slide, o que eu fiz? Eu coloquei aí para vocês um videozinho de uma aula, tá bom? De língua espanhola, do emprego desses pronomes pessoais, tá bom? Com essa professora aí, muito bacana. Então, esse vídeo é um vídeo complementar. Caso você queira o quê? Não compreendi direito o conteúdo, professor, ficou meio assim vago, para você ter aqui um material de apoio que você possa também assistir a essa aula, tá bom? Assistir além da minha aula, você tem esse material de apoio para poder te ajudar aí, te auxiliar no emprego aí dos pronomes pessoais, tá bom? E aqui o endereço, tá bom? Que é só você copiar o endereço aqui, né? Copia aí e joga lá no YouTube que dá para você ter acesso lá à aulinha. Eu tô me esquecendo, né, que eu não tô mandando o slide para vocês, porque tendo em vista que eu gravo já a aula e já coloco lá no YouTube. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que ir aqui por esse endereço, tá? Que eu copiei aqui exclusivamente nesse slide, para que você possa ter acesso a essa aula que eu acabei de colocar aí para você, tá bom? Mas continuando, né, vamos lá. Características da mensageria instantânea. Predomínio do lenguaje informal, relações interpersonales, resignificação de los recursos de la escrita, diferentes interlocutores e usadas com as mais variadas objetivos e contenidos. Interatividade de los usuários em tempo real. Elementos semióticos que ampliam as possibilidades de interação e comunicação, tá bom? Então, são essas aí as características de uma mensagem instantânea, né? Vai predominar o quê? A linguagem informal, as relações interpessoais, as ressignificações dos recursos da escrita, diferentes interlocutores, tendo em vista que às vezes você conversa com uma pessoa só, mas às vezes você conversa em grupos, né? Então, são vários interlocutores. E a gente usa esse tipo de mensagem, né, com os mais variados objetivos e os mais variados conteúdos, né? Interatividade entre os usuários e elementos semióticos que ampliam as possibilidades de interação e comunicação. Os famosos aí que a gente chama de emojis, né? Então, sobre quem hablamos? Montse ou Juanita? Então vamos lá, Montserrat, né? Olá, que tal? Bien, Montserrat. E tu? Eu estou muito bem. Então a gente vê aqui que a gente está falando com Montserrat. Sobre quem? Sobre Juanita, né? Que ha passado? Cuéntame. Juanita ha logrado uma beca para estudar medicina em Espanha, né? Então, a partir desse gênero textual aqui, a gente já consegue identificar sobre quem estamos falando e quem habla. Vale? Depois, analisando a língua. Bien, Montserrat. E tu? Eu estou muito bem. Que têm em comum as palavras tu e eu? Bom, aí é que está, né? Pronombres personales. Los pronombres personales son palabras que representan a los participantes de un discurso. Ya se trata de personas, animales o cosas. La función es sustituir los nombres de las entidades por pronombres personales. Juanita ha logrado una beca para estudiar medicina en España. Ella está muy contenta. Né? Então, nós vemos aqui a presença dos pronomes, né? Juanita e o pronome pessoal ella, né? Em castelhano se abre a ella, vale? Empleo de los pronomes personales. Yo, primeira persona de singular. Yo não estava ayer em casa. Tu e vós.
hijo, tú ya has comido bastante chocolates? Não sei como vos me sinto bem. Não sei como vos me sinto bem, né? Então, a gente tem tu e vós para a segunda pessoa aí do singular. Empleo de los pronombres personales. Segunda persona de singular. Usted, ele e ella. Que vai ser aí a terceira pessoa do singular. Por favor, usted puede decirme donde hay una panadería aqui cerca? Carlos não viene. Ele está enfermo. Encontrei Meche e ela me abraçou. Então, nós temos aqui a terceira pessoa do singular, ele e ella. Fíjate, ou seja, olha seus olhos fixos aqui no que eu vou te falar agora. Se suele utilizar o pronome sujeito quando se hace o contraste entre informações e opiniões. Ele estuda espanhol para ler autores latino-americanos e eu para comunicar-me. Ela toca piano e voz la guitarra. Ele, eu, ella, vós. Vamos aí à atividade de número 3, né? Tendo em vista que a gente está o quê, gente? Tomando conhecimento da teoria e já aplicando isso na prática, né? Subtitule os pronomes de las frases por un pronombre personal correspondiente. Modelo, mi amigo está de vacaciones. Ele está de vacaciones, ou seja, de férias, né? Substitule o pronome de las frases por um pronome personal. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir aqui ó, o pronome que está no nome por um pronome pessoal. Marta foi a la praia. Marta é quem? Ella. Ella foi a la praia. Encarnación caminha todo dia em el parque. Como que vai ficar? Encarnación, ella, né? Um nome, né? Encarnação. Encarnación caminha todo dia em el parque. Ella caminha todo dia em el parque. Letra C. Oscar es mi hermano. Oscar, ele es mi hermano. Purificación es azafata. E depois, André vai al cine hoje pela tarde. Andrés vai al cine hoje pela tarde. Ele, né? Andrés. Vale? Então, a função aí do pronome, gente, vai ser sempre substituir, né? O nome por um pronome pessoal, tá bom? Assim como na língua portuguesa, né? A gente tem eu, ele, ela, tu, nós, vós. Mesma coisa vai funcionar na língua espanhola. Tá aí a respostinha. Purificación es azafata. Ella, ele. Ou seja, ela, ele. Depois, atividade número 4 aí. Maria está falando com sua amiga Teresa. Que pronombres usa para hablar de la senhora Gomes? Bom, la senhora, ella. Teresa, qual pronome a gente vai usar? Ella. Uma amiga de Teresa, qual pronome que a gente vai usar? Ella. El novio de Carmen, ele, né? El senhor Hernández, ele. Olha. A professora, a gente já sabe isso, coisa simples, sabe nada, né? A gente vai corrigir a prova de vocês e ver que até dificuldade em pronome vocês têm. Então, eu tô voltando aí pra gente tá amassando esse conteúdo para que vocês fixem, tá bom? Usted, la senhora Gomes, usted, Teresa, tú, una amiga de Teresa, ella, el novio de Carmen, ele, el senhor Hernández, usted, né? Então, você pode estar usando esses pronomes aqui, pessoais, para fazer referência aí às frases. Depois a gente tem um pequeno quiz aí. Quando cuento algo de mim mesmo, uso tu ou eu? Algo de mim mesmo. E estou falando de mim.
que estou hablando de mim, então vou usar yo. Número 2. Quando cuento algo de uma pessoa que não está aqui e não está falando com essa pessoa, uso ele ou ela ou uso tu. Quando cuento algo de uma pessoa que não está aqui e não estou falando com essa pessoa, vou usar qual? Depois, número 3. Mi sobrino é um bebê muito lindo. Esse substantivo pode ser substituído por ele ou eu. Quando eu hablo de mim mesmo, uso yo, né? Alguns países em espanhol que eles fazem essa pronúncia yo, vale? Quando eu conto algo de uma pessoa que não está aqui e não estou falando com essa pessoa, eu uso ele ou ela, né? Ela foi embora. Estou falando de uma pessoa que não está aqui. Então, vou usar ele ou ela. Mi sobrino é um bebê muito lindo. Ele substantivo pode ser substituído por ele. Vale? Bom, para a gente fechar o nosso assuntinho aqui de hoje, né? Que estudamos? Estudamos os pronombres personales de singular. Esses pronombres substituem el sujeito. São usados para conjugar os verbos. Usamos os pronombres pessoales em nosso dia a dia por meio de las mensagens instantâneas. Por exemplo, vós, tu, ustedes, ele, ella e yo ou yo, né? Como queres hablar. Vale? Então, se é isso, muitas graças. Espero que vocês tenham compreendido aí, né? Levando em consideração que a gente está vivendo esse momento de pandemia, então peguei uma gramática mais simplória aí para a gente estar repassando nesse finalzinho de semestre, tá? Lembrando que não é só isso, tá bom? Nós começamos agora com os sujeitos, com os pronomes pessoais e próxima aulinha a gente vai adentrar uma outra área aí da gramática mais aprofundada, tá bom? Um grande beijo. Hasta la vista, guapos!